Olá, queridos, graça e paz. Quem fala aqui é o pastor Ricardo Aurino, da Igreja Batista no Jardim Satélite, em São José dos Campos, São Paulo. E nós vamos começar uma nova fase, um novo relacionamento com você. Agora nós vamos gravar cultos totalmente voltados para você que nos assiste pelas redes sociais. Serão cultos um pouco mais enxutos, com temas do seu interesse, temas da atualidade, e nós vamos disponibilizar toda quarta-feira um tempo novo com você, uma mensagem para abençoar a sua vida, tá bom? Então, nos acompanhe, você que aí está assistindo em qualquer lugar, dê o seu joinha, dê o seu like, compartilhe, e assim, não só você, mas qualquer outra pessoa poderá ser abençoada pelo que nós vamos compartilhar aqui a partir de hoje, tá bom? Nós vamos ouvir uma música que fala sobre a proteção de Deus. Já vá preparando seu coração. Daqui a pouco eu vou trazer uma mensagem sobre isso, sobre a proteção, o cuidado de Deus.
Muito bem, gente. Acabamos de ouvir uma música sobre o cuidado, a proteção de Deus. Agora teremos uma mensagem e o tema desta mensagem é: não tenha medo de avançar. Estamos em uma série sobre recomeços, como viver a vida nesse tempo de pandemia e depois na pós-pandemia. Como que nós podemos reorganizar a nossa vida familiar, financeira, profissional, emocional, para enfrentar os desafios desse tempo moderno, tá bom? Então, a nossa conversa é sobre isso, mas eu quero te pedir para separar um tempinho, se você puder, falar com Deus agora comigo. Se você puder fechar seus olhos, ok. Se você não puder, estiver no trânsito, alguma situação que não possa, preste atenção mesmo de olhos abertos, nós vamos orar, falar com Deus, pedir a direção dele para nós nesse tempo, tá bom? Me acompanhe. Deus, eu peço a tua direção, a tua bênção sobre nós nesta hora, sobre todos que estão vendo, ouvindo esta gravação, que o Espírito Santo fale com cada um de nós, comigo aqui e com ele, com ela que está me assistindo. Coloco na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos falar então de não ter medo de avançar. Deixa eu te perguntar uma coisa, você tem algum medo? Você tem medo de ficar doente? Medo de ficar só? Medo de perder dinheiro? Medo de ficar desempregado? Medo da violência urbana? Medo do trânsito? Medo do escuro? Medo de altura? Medo de animais? Medo de água? Você tem medo de espíritos? Você tem medo do seu passado? De pensar sobre o seu passado? Quando você olha para o futuro, você tem medo? Medo de envelhecer? E o maior de todos os medos, você tem medo de morrer? Todos nós temos algum tipo de medo, não é? Mas temos que vencê-los. O presidente Franklin Roosevelt, que foi presidente dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, ele tinha uma frase interessante, ele dizia assim: nada temos a temer além do nosso próprio medo. Veja, existe o medo natural, faz parte da vida. Todos nós temos medo de alguma coisa em algum momento. É até um sistema de proteção do nosso organismo. Agora, o problema é que tem aquele medo mórbido, aquele medo mortal, aquele medo que paralisa, aquele medo que impede você de avançar. Existe medo que causam doenças psicossomáticas, as pessoas ficam adoentadas por causa de seus medos. Alguns medos matam sonhos, as pessoas não avançam porque têm medo do novo, do desconhecido, não é? Então é desse medo que a gente está falando, do medo que não é natural, o medo que paralisa, o medo que anula. Então a gente tem que vencer esse medo. E a Bíblia fala, na primeira carta de João, capítulo 4, verso 18, diz assim: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então a Bíblia fala claramente que nós temos que vencer esse medo que paralisa, esse medo que mata, tá? E a Bíblia tem muitas histórias sobre isso, sobre pessoas que enfrentaram seus medos, com a ajuda de Deus venceram. Mas eu quero pensar com você uma história muito conhecida, muito interessante da Bíblia, está lá logo no início da Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 14. A história é bem conhecida, a história do Êxodo. O povo de Deus, o povo de Israel, estava em cativeiro como escravos no Egito. Deus envia Moisés, e aí tem as pragas do Egito, você já deve ter visto algum filme ou desenho sobre isso. E aí tem as pragas e tem o livramento. Deus tira o seu povo do Egito. E eles então estão indo para a terra prometida. Mas no capítulo 14, o povo chega diante do Mar Vermelho. Então, diante deles está um obstáculo humanamente intransponível. Pensa comigo, milhões de pessoas, sim, eram milhões de pessoas
e elas estavam agora diante de um mar, não conseguiam atravessar. De um lado era deserto, do outro lado deserto, atrás estava o Egito. E olha só, para piorar as coisas, a Bíblia diz que o faraó se arrependeu de deixar o povo embora. E ele resolveu perseguir o povo com seu exército para trazer todo mundo de volta para o Egito como escravo. Então o povo estava diante do mar, na frente, de um lado o deserto, do outro lado o deserto, e atrás os exércitos de Faraó. E a Bíblia diz que esse povo teve muito medo. Mas a Bíblia diz também que Moisés consultou a Deus, e Deus disse para Moisés: diga ao povo que marche, não tenha medo. Você conhece a história? Eles começaram a andar e o mar se abriu, o mar vermelho se abriu, eles passaram pelo mar, depois o exército de Faraó foi atrás, e aí o mar voltou ao que era antes e terminou então com a perseguição que eles sofreram. E eu quero pensar com você alguns princípios que falam da gente vencer o medo, e esses princípios estão nessa história. Então me acompanhe aqui sobre avançar sem ter medo. Alguns princípios. Por que é que você pode avançar sem medo? Primeiro, você pode avançar sem medo porque Deus está à sua frente. O texto fala que Deus estava guiando o povo em todo momento, cada parte, cada área, cada momento. Quando eles estavam diante de um desafio, Deus estava lá cuidando deles. A Bíblia fala que eles passaram pelo mar, que eles ficaram sem água, sem comida, enfrentaram outros exércitos, e Deus sempre estava cuidando deles. Quando a gente fala de que Deus está à frente, nós também, alegoricamente, usando uma ilustração, estamos falando do futuro. Você pode avançar sem medo, porque Deus está cuidando do seu futuro. Veja, você não tem qualquer controle sobre o futuro. Nenhum de nós sabe se daqui a uma hora vai estar vivo. Mas Deus sabe. Deus é o Senhor de tudo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Deus é eterno. E Ele cuida de nós. Então nós não podemos viver sem medo, porque Deus está à nossa frente cuidando do nosso futuro. Nós vivemos dias que as pessoas estão com muito medo de doença, estão com muito medo da economia não dar certo, do desemprego, estão olhando para frente com medo do futuro político, social, econômico, mas a Bíblia nos mostra que nós podemos viver sem medo. Então entregue o seu futuro para Deus, para o Senhor Jesus, e avance sem medo. Em segundo lugar, você pode viver sem medo porque Deus está na sua retaguarda. O texto fala que atrás do povo estava Faraó com seu exército chegando. Mas também a Bíblia fala, no verso 19, do capítulo 14 aqui de Êxodo, que Deus colocou um anjo entre o exército de Faraó e o povo. E esse anjo ficou, então, bloqueando a passagem do exército de Faraó até que o povo pudesse escapar. Então, na retaguarda do povo estava o anjo de Deus. Metaforicamente, como ilustração, essa retaguarda é o nosso passado. Veja, atrás do povo estava o exército de Faraó, representando o passado deles. E todos nós temos um passado, não é? Quanto mais anos de vida você tem, mais passado você tem. E nesse passado, muitas vezes, tem traumas, fracassos, não é? Escândalos, frustrações, erros, escolhas erradas, pecados. Todos nós, se pudéssemos voltar no tempo 10, 20, 30, 40 anos, quanta coisa diferente nós não faríamos, não é? E muitos estão traumatizados por esse passado e muitos estão escravizados a este passado. Então você precisa entregar o seu passado
para Deus. Nossa igreja, nós temos ministérios que ajudam as pessoas a cuidar do seu passado. Um deles é o nosso CR, o Caminho da Recuperação, um ministério que ajuda as pessoas a tratar do passado, tá bom? E também do presente, claro, do futuro, mas muito do passado também. Então, fica aqui a segunda dica. Entregue o seu passado para Deus, né? Coloque aos pés do Senhor Jesus e avance sem medo. Bom, em terceiro lugar, você pode viver sem medo porque Deus está à sua direita. O que a direita representa, tá? A Bíblia fala que o povo passou no meio do mar e tinha uma parede de água à direita. As águas foram represadas ali à direita e à esquerda. Tinha uma parede de água. O que a direita representa? Tradicionalmente, nas culturas, o lado direito é chamado o lado da razão, do pensamento, o lado do racional. Então, metaforicamente e ilustrativamente, nós podemos dizer que você deve entregar as suas razões, os seus raciocínios para o Senhor. A Bíblia diz lá em Romanos 12:1 que o culto precisa ser racional, ou seja, nossa mente precisa participar. Você precisa entregar seus pensamentos, seus estudos, suas análises ao Senhor, para que Ele tire qualquer sombra de dúvida ou de medo do seu coração. Então, entregue a sua razão, seus pensamentos, seus estudos, seus conceitos, entregue para Deus e viva sem medo. Entregue ao Senhor Jesus e Ele cuida aí também da sua razão. Em quarto lugar, você pode viver sem medo porque Deus está à sua esquerda. A Bíblia fala que eles passaram no meio do mar e tinha uma parede lá do lado esquerdo também, uma parede de água. O que o lado esquerdo representa? O lado esquerdo é o lado do coração. Tradicionalmente, se atribui ao coração, lado esquerdo, as emoções. Todos nós somos seres emocionais. Nós temos emoções, emoções boas e emoções ruins, emoções que nos ajudam a avançar e emoções que podem nos escravizar. E as emoções dependem de muitas coisas, depende se você está bem de saúde, se você teve um dia tranquilo, não é? Se você não tem preocupação. Então as emoções são muito voláteis, elas mudam muito e nós temos que colocar nossas emoções debaixo do controle de Deus. Então, fica aqui a quarta dica para você. Entregue as suas emoções ao Senhor, viva sem medo, sem ser escravo das suas emoções, lado esquerdo, lado do coração. Em quinto lugar, você pode viver sem medo porque Deus está abaixo de você. Veja, o texto fala que eles atravessaram o mar em terra seca. Deus secou o mar. E eles atravessaram em terra seca, verso 22 fala isso, atravessaram em terra seca. O que isso representa? Qual é a alegoria, a ilustração? A terra seca aí, o solo, né, a base, tem a ver com a sua segurança, com o seu sentimento de segurança. Todos nós precisamos nos sentir seguros. As pessoas estão inseguras sobre a saúde, sobre medidas de higiene, medidas sanitárias, se deve ou não tomar remédio, tomar vacina, se deve ou não fazer isto ou aquilo. As pessoas no seu dia a dia têm que tomar decisões, têm que realizar mudanças e elas estão inseguras se deve ou não fazer assim. Então você precisa da direção de Deus para que você se sinta seguro. Então, vem aí a quinta dica para você: entregue ao Senhor o seu sentimento de insegurança para que você se sinta seguro e avance sem medo. Em sexto lugar, você pode avançar sem medo porque Deus está sobre você. O texto fala lá de Êxodo 14,
que o povo viu Deus se manifestar. O anjo do Senhor estava lá, Deus estava no controle, o povo viu a manifestação do poder de Deus. Aliás, eles já tinham visto lá nas pragas do Egito, viram na travessia do mar, mas também viram o agir de Deus ali, sobrenatural, através do anjo do Senhor. Então, queridos, nós vivemos em um mundo natural, mas também temos contato com o sobrenatural. Temos contato com um mundo espiritual. E nós podemos viver sem medo. Você não precisa ter medo de espíritos, você não precisa ter medo de demônios e nem do próprio diabo, porque a Bíblia diz que Deus cuida de seus filhos, Ele protege, você não precisa ter medo do sobrenatural. Pelo contrário, temos a presença do Espírito Santo, temos a presença dos anjos. A Bíblia fala que os anjos são espíritos ministradores de Deus para nos abençoar até hoje. Então você pode viver sem medo do sobrenatural. Pelo contrário, o sobrenatural está a seu favor, Deus está com você. Então a sexta dica é: coloque a sua fé em Jesus e não tenha medo do sobrenatural. Pelo contrário, avance sem medo com Jesus na área da sua vida espiritual também. Em sétimo e último lugar, você pode avançar sem medo, porque Deus pode estar dentro de você. Como? Através do Espírito Santo. A Bíblia fala que Deus enviou o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, o próprio Deus. E o Espírito Santo, diz a Bíblia, quando nós recebemos Jesus pela fé, ele vem habitar dentro de nós. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo, é morada do Espírito Santo. Então Deus pode habitar dentro de você. Se Deus mesmo pode habitar dentro de você, você não precisa, de forma alguma, viver com medo. Então, coloque a sua esperança no Senhor, convide o Espírito Santo a estar com você. Você, pela fé, recebe Jesus, ele vem fazer morada, convide ele a estar com você, e aí você viverá sem medo. Concluindo, queridos, você que está me ouvindo agora, nós já abordamos aqui 7 dimensões onde podemos viver sem medo. Podemos avançar. Deus está à nossa frente, representando o nosso futuro. Deus está à nossa retaguarda, representando o nosso passado. Deus está à nossa direita, representando a nossa razão. Deus está à nossa esquerda, representando as nossas emoções. Deus está abaixo de nós, representando a nossa necessidade de segurança. Deus está acima de nós, sobre o mundo sobrenatural. E Deus pode estar dentro de nós. Veja, 7 dimensões da presença de Deus em sua vida. E a minha palavra a você é: viva sem medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Confie. Não tenha medo. Ande a cada dia na certeza de que Deus cuida de você. Tá certo? Guarde isso no seu coração. Deus vai certamente falar ainda mais a você, através desta palavra, através da palavra dele escrita, a Bíblia, que você caminhe diariamente sem medo. Deus o abençoe. Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o pastor Ricardo Aurino de novo. Você que está nos acompanhando aí nas redes sociais, no YouTube, as nossas transmissões da Igreja Batista no Jardim Satélite, em São José dos Campos, São Paulo. Obrigado por sua companhia. Muito bom mesmo ter você conosco. Minha palavra agora é para te fazer 3 convites. Quero fazer 3 convites especiais para você que nos acompanha, que está aí vendo, ouvindo nossas transmissões, nossas postagens. Eu tenho 3 convites para você. O primeiro
é para você que ainda não entregou totalmente a sua vida para Jesus. A Bíblia fala da necessidade de passar por um novo nascimento, uma transformação da mente, do coração, um nascimento espiritual, um novo nascimento espiritual. Então, se você está ouvindo nossas mensagens, acompanhando aí a nossa transmissão, mas ainda não passou por essa experiência, fica o convite para você. Arrependa-se dos seus pecados, receba Jesus como Salvador, comece a fazer parte de uma igreja e você vai experimentar uma nova vida, tá bom? Receba Jesus. Em nossa igreja, aqui nos cultos presenciais, a gente tem um cartão de decisão, tá? Agora, você pode fazer contato conosco, aí temos telefone, redes sociais, nosso site. Você pode fazer contato conosco e manifestar sua decisão também, pedir que a gente entre em contato com você, comece a te falar como é viver essa nova fé em Jesus, tá bom? Então fica aqui o primeiro convite. Receba Jesus como seu Salvador, arrependendo-se dos seus pecados, e aí depois nós vamos orientar você a continuar a caminhada, ser batizado, fazer parte da igreja, etc. O segundo convite que eu tenho a fazer para você é para você que talvez já foi de alguma igreja, já recebeu Jesus pela fé em algum tempo atrás, mas se afastou. Por alguma razão, você se afastou, você hoje não está mais frequentando nenhuma igreja, não é membro de igreja, está afastado, está desanimado, mas sabe que lá no fundo você precisa voltar, precisa renovar sua fé, precisa voltar para a igreja. Então, nosso convite é a você que já recebeu Jesus como Salvador pela fé, mas está afastado da igreja. Então, volte, nós vamos ajudar você nessa caminhada de voltar. De novo, aqui no nosso cartão tem essa opção de voltar e você pode fazer contato conosco e dizer, olha, já fui de outra igreja, hoje estou afastado e quero voltar. Como é que eu faço? A gente vai orientar você, não fique fora do rebanho de Deus. Você que é filho de Deus, volte a fazer parte da igreja do Senhor. Tá bom? E eu quero fazer um terceiro convite. Talvez você já recebeu Jesus pela fé, você já teve essa experiência, mas você ainda não deu o passo de compromisso, de ser parte da igreja, de ser batizado e ser parte da igreja. Então, você está acompanhando, você está frequentando, você está observando, você já recebeu pela fé, mas você ainda não tem compromisso com a igreja, você não se batizou e, com isso, assumiu um compromisso definitivo com Jesus e com a sua igreja. Então, para você que está nessa situação, fica aqui o convite. Seja batizado, assuma compromisso. Vou te dar uma ilustração. Imagine que você diga para alguém, não é? Você que é moça, diga para um rapaz, olha, gosto muito de você, ou o rapaz diga muito para a moça, gosto muito para você, mas não quero casar. Eu gosto muito, muito de você, mas não quero casar. Olha, fica a impressão de que não gosta tanto assim, né? Que não tem a vontade de assumir compromisso. Então, olha, se você recebeu Jesus de verdade, assuma compromisso, tá? Seja batizado. De novo, faça contato conosco e a gente vai orientar você. Quem sabe você será batizado aqui na nossa igreja e começará, assim, uma nova fase em sua vida, tá bom? Então, fica aqui o convite, esses 3 convites, tá? Você receber Jesus, você se reconciliar com a igreja, ou você assumir o compromisso de ser batizado e fazer parte, então, da igreja, tá bom? Fica com Deus, Deus te abençoe, e eu espero, sim, que você receba bem esses convites e atenda, e nós, então, queremos ajudar você nessa caminhada, tá bom? Fique na graça e na paz de Jesus. Muito bem, queridos, graça e paz mais uma vez. E eu quero agradecer a sua companhia, quero agradecer a sua participação. Muito obrigado.
Eu espero que o nosso trabalho, as nossas palavras aqui possam abençoar a sua vida e, com certeza, a sua participação, a sua audiência abençoa muito a nós aqui. Agora também eu quero fazer um apelo ao seu coração. A nossa igreja deseja ampliar este trabalho de alcançar pessoas com a mensagem do Evangelho, fazer missões, trabalhar na área social. Nós também abençoamos famílias, casais, nós cuidamos de crianças, de jovens, de adolescentes, cuidamos da terceira idade, enfim, a igreja faz um grande trabalho de abençoar as pessoas. E tudo isso tem custo, então a gente sempre pergunta para as pessoas, apela, fala ao coração delas, que elas podem participar, podem nos ajudar a fazer esse trabalho continuar acontecendo, tá bom? Então, você que está nos ouvindo, que gostaria de contribuir, você pode nos ajudar. Vai aparecer aí para você os nossos contatos bancários, nossa conta, nosso CNPJ, você pode fazer transferência, o nosso Pix, né, o QR Code aí. Então, esses dados todos que vão aparecer, você pode usar para fazer uma contribuição. Se você vier algum dia presencialmente, a gente tem envelopes também e você poderá contribuir. Eu quero dizer para você que a nossa igreja é muito séria, a nossa igreja tem auditoria, tem comissão fiscal, tem controle de tudo que entra e que sai, é uma igreja muito séria com essa questão. Agora, você pode contribuir e nos ajudar a abençoar outras pessoas, tá bom? Então, se Deus tocar seu coração, faça a sua oferta. Seja generoso e abençoe outras pessoas, além de você, que nós vamos usar esses recursos para ampliar o nosso trabalho e alcançar mais pessoas, tá bom? Então fica aqui o apelo ao seu coração para nos ajudar, além das suas orações, além da sua participação, nos ajudar também financeiramente, se Deus tocar o seu coração. Não se sinta constrangido, tá bom? Nossa igreja vai continuar realizando seu trabalho, enviando gratuitamente a todas as pessoas essa mensagem. Se você não puder ou não quiser, não se sinta constrangido. Mas se Deus tocar seu coração, participe, isso também vai abençoar a sua vida, tá bom? Então fica aqui meu abraço, eu, pastor Ricardo Aurino, e também da nossa igreja, Igreja Batista no Jardim Satélite, em São José dos Campos, São Paulo. Deixamos para você um grande abraço, fica na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe. Muito bom, graça e paz mais uma vez, pastor Ricardo Aurino aqui. E nesta hora eu quero orar por você, interceder por sua vida. Todos nós temos alguma coisa que nós precisamos apresentar diante de Deus em oração. Talvez você esteja passando por um problema de saúde, talvez você esteja com alguma dificuldade na família, no seu casamento, relacionamento com filhos, com pais, com irmãos. Talvez você esteja passando por uma tribulação aí no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança. Talvez esteja passando por uma situação de perigo. Enfim, Deus sabe qual é a questão, qual é a causa, mas nós queremos interceder, queremos orar por você para que Deus o abençoe, tá bom? Então, onde você estiver, se puder, coloque a mão aí sobre o seu coração, me acompanhando nessa oração, para que eu possa interceder por sua vida. O poder é de Deus, tá? O poder, o milagre, a bênção vem de Deus, mas a Bíblia diz que nós, líderes da igreja, devemos interceder pelas pessoas. Então, Deus ouve essa intercessão, eu vou interceder por sua vida. Me acompanhe nessa oração. Deus, meu Pai, nesta hora, como intercessor, eu peço pelo que está enfermo, lutando com doença, pelo que está atribulado, triste, pelo que está passando por algum problema na família. Ó Deus, pessoas desempregadas, pessoas endividadas. E também, ó Deus, eu peço por aquele que está com depressão, com pensamentos suicidas.
está sem esperança, sem paz. Alguns estão presos a vícios, alguns estão presos ao passado, estão escravizados. Alguns estão com tanto medo, Senhor. Nesta hora, eu peço que o Espírito Santo vá até onde a pessoa está nesta hora, trazendo consolo e paz. Nesta hora, Senhor, traz ao coração de cada um que me ouve a Tua palavra, a Tua presença, que eles sintam paz e a Tua graça. E que, ó Deus, assim, revestidos desta paz e desta graça, possam caminhar em segurança. É a minha oração e eu faço essa oração como intercessor dessas pessoas. E eu as abençoo agora, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, viva sem medo, Deus está com você. Entre no nosso site www.ibjs.com.br. Lá você poderá conhecer melhor os nossos trabalhos e também nossos ministérios. Você pode também nos seguir pelas redes sociais, Instagram e Facebook.